Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou continuar hoje com aquele assunto da semana passada, sistemas de governo, só que dessa vez no Brasil. O nosso primeiro sistema de governo foi a monarquia. E como que aconteceu? D. João VI, que era rei de Portugal, teve que sair de lá fugindo de Napoleão Bonaparte. E ele veio para o Brasil, junto com a família real, porque aqui era a sua colônia mais lucrativa e bem longe também da Europa. Aí, chegando aqui, ele tinha que comercializar com os outros países, sem ter que passar por Portugal. Então, a primeira medida dele foi a abertura dos portos. Em seguida, ele elevou o Brasil a Reino Unido de Portugal e Algarves. E com isso, a gente deixa de ser colônia e faz parte do reino. Por isso, foi o reinado o nosso primeiro sistema de governo. Um quadro representando D. João VI e Carlota Joaquina. Bom, depois de alguns anos que a monarquia estava aqui no Brasil, e já estava mais calma a situação em Portugal, os portugueses começaram a pressionar Dom João e sua família para voltar para Portugal. Então ele acaba voltando em 1821 e deixa o Dom Pedro I, que era o seu filho mais velho, como príncipe regente. Só que os portugueses não ficaram felizes com isso. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia e exigiam que Dom Pedro voltasse para Portugal. Só que os brasileiros não aceitavam mais isso. Eles já estavam acostumados a ter sua independência, a comercializar diretamente com outros países. E aí começaram a pressionar o Dom Pedro I, ameaçando um golpe de independência. Eles estavam ameaçando proclamar a independência se o Dom Pedro fosse embora. Então, o que aconteceu? O Dom Pedro I decidiu ficar no famoso Dia do Fico e, em seguida, acabou ele mesmo proclamando a independência do Brasil, juntamente com sua esposa, a princesa Leopoldina, e com o seu primeiro-ministro, que era o José Bonifácio, tá? E aí, então, o Brasil passa a ser um império. Aqui podemos ver imagens de D. Pedro I e seu filho, D. Pedro II. Bom, o Império no Brasil durou até 15 de novembro de 1889, quando teve a proclamação da República. E como aconteceu isso? O Brasil era regido pelo D. Pedro II, o filho de D. Pedro I. Só que ele sofre um golpe militar e é exilado do Brasil. Então, após 58 anos de reinado, ele é deposto e assume, então, um presidente militar, que se chamava Deodoro da Fonseca. E é instaurada no Brasil, então, uma república presidencialista, pela primeira vez. Imagem do Marechal Deodoro da Fonseca, nosso primeiro presidente. Começa, então, a primeira república, também conhecida como República Velha, que foi de 1889 até 1930. Em 1930, é eleito Getúlio Vargas, que, depois de 7 anos, em 1937, dá um golpe de Estado e se torna ditador no Brasil. Foi um período bastante conturbado, com muitas revoltas, e que durou de 1937 até 1945. Imagem do presidente Getúlio Vargas. Para nós paulistas, os primeiros anos do governo Vargas foram muito difíceis, porque foi nesse período que aconteceu a Revolução Constitucionalista de 32, que comemoramos no dia 9 de julho aqui em São Paulo. Nessa revolução, os paulistas não estavam aceitando o governo Vargas, pois ele colocou tenentes de outros estados para governar o nosso estado. E aí os paulistas se revoltaram contra Getúlio Vargas e seus desmandos, que eles já chamavam de ditadura nessa época, e fizeram uma revolução, que lutaram contra as forças do exército de Vargas. Mas foi uma luta desigual, nós estávamos em bem menos número de soldados e acabamos sendo derrotados. Algumas imagens da Revolução Constitucionalista de 1932. Durante o Estado Novo, como é conhecida a ditadura Vargas, aconteceram vários eventos que são comuns à ditadura, como a perda de liberdades, como a censura, como prisões arbitrárias. E também nesse período foi caracterizado por um paternalismo de Estado e um populismo por parte do presidente Vargas. Mas ao mesmo tempo tiveram
coisas positivas. Foi nessa época em que houveram várias conquistas trabalhistas, como o 13º salário, férias remuneradas, o descanso semanal remunerado, as horas de trabalho que eram de até 12 e 14 horas, que passaram a ser 8 horas por dia. Enfim, evitaram também, foi proibido o trabalho infantil nas fábricas, que era muito comum. Então, algumas dessas conquistas começaram naquela época e continuam até os dias de hoje. Após 1945, nós voltamos a ter um regime presidencialista novamente. E isso durou até 1961. Porque nessa época o presidente era Jânio Quadros e ele renuncia. Com a sua renúncia, assume seu vice, chamado João Goulart. Esse era um político de esquerda e nós estávamos em plena Guerra Fria entre Estados Unidos, de um lado, e a Rússia comunista do outro. Então era capitalismo contra o comunismo. Existia um medo muito grande da população, como eu falei no outro vídeo, do Brasil virar comunista. Então o Congresso restringe os poderes do presidente e passamos então por um período curto, de 61 a 63, em que tivemos um regime parlamentarista no Brasil. Algumas matérias de jornal anunciando a renúncia do presidente Jânio Quadros e a posse do presidente João Goulart. Aqui a imagem dele assumindo a presidência. Bom, em 1963 é feito um plebiscito e o regime volta a ser presidencialista. Só que ele dura pouco tempo, tá? Porque em 31 de março de 1964, o Exército Brasileiro, juntamente com o povo que apoiava no início, dá um golpe de Estado e aí passamos a ter uma ditadura militar no Brasil, que durou até o ano de 1985. Como esse período é um período bastante intenso e da história recente do Brasil, vou deixar para comentar esse período militar que durou 21 anos e abertura política, a redemocratização que se seguiu na nossa próxima videoaula, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Vou indicar aqui nos comentários um outro vídeo que fala um pouco sobre a independência, para quem ainda quer se aprofundar no assunto. E é isso. Espero que vocês estejam todos bem e até a nossa próxima aula.